Você tem síndrome do ovário policístico e tá cheia de dúvidas de como fazer um tratamento natural, eficaz, sem medicamentos e sem hormônios? Então fica comigo aqui nesse vídeo, porque hoje é domingo e domingo é dia de live de perguntas e respostas. Vou responder as perguntas de quem me deixou perguntar lá na caixinha dos meus stories e também de quem postar durante a live a sua pergunta lá na caixinha. Combinado? O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou personal e coach de emagrecimento e sou portadora da SOP há 19 anos. E há 3 anos trabalho ajudando mulheres com síndrome do ovário policístico a se verem livres da SOP, dos seus sintomas e de tudo aquilo que ela traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, todos os desconfortos que a gente acaba tendo por ser portadora da SOP. É um prazer ter você aqui comigo e se essa é a tua primeira live, eu espero que você goste e principalmente que ela te ajude muito. E para quem não tá aqui, né, na primeira vez, para quem já me acompanha, é muito bom ter você de novo aqui comigo e eu espero que essa live também possa te ajudar bastante. Vamos lá? Vou abrir então as perguntinhas aqui e a gente vai respondendo uma a uma. Tenho SOP e endometriose. Qual desafio eu faço? Gente, essa dúvida é dessa semana, né? Porque amanhã vai começar uma turma exclusiva e única sobre endometriose, tá? O desafio 30 dias contra a endometriose, ele já foi lançado várias vezes. Ele começava toda segunda-feira, assim como a turma de SOP. Mas por questões aí profissionais e pessoais, eu acabei optando por ficar só com o desafio de síndrome do ovário policístico. E aí, o que aconteceu? Muita gente me pediu o desafio de endometriose porque é portadora da endo e às vezes a pessoa nem tem síndrome do ovário policístico. Então eu resolvi fazer uma turma extra do desafio 30 dias contra a endo que começa amanhã. E aí, se você tem as duas coisas, você tem síndrome do ovário policístico e endometriose, eu falaria para você começar pelo desafio de endometriose, porque depois você não vai ter uma nova oportunidade, né? Provavelmente, pelo menos não, que eu tenha uma data marcada de fazer parte desse desafio, tá? Então, começa pelo de endometriose e aí você pode fazer o de SOP depois, né? Caso você ainda tenha necessidade, caso você ainda sinta que precisa. Agora, para quem só tem síndrome do ovário policístico, as turmas também estão abertas, né? A próxima turma também começa amanhã e você já pode garantir a sua vaga, certo? Próxima pergunta. Quem tem SOP deve comer a gordura das carnes ou é melhor descartar? Quem tem SOP, Paty, pode comer a gordura da carne, mas é bom não exagerar. Por quê? Um alto consumo de gordura, principalmente de gordura saturada, que é essa gordura que a gente tem, né, vindo dos animais, ela é capaz de aumentar o colesterol da mulher que tem SOP. Para uma pessoa que não tem síndrome do ovário policístico, isso não acontece normalmente, né? O colesterol dos alimentos não tem poder de aumentar o colesterol endógeno. Mas na mulher com síndrome do ovário policístico, a gente já tem essa tendência, a gente já apresenta essa tendência. Então, o alto consumo de gordura saturada pode elevar o nosso colesterol. E o grande problema disso, além do risco cardiovascular, é que na síndrome do ovário policístico, o aumento do colesterol pode elevar o aumento dos andrógenos, principalmente da testosterona, que é um dos principais hormônios relacionados aos sintomas da SOP. Então, não seria bom, não é bacana uma dieta com altos índices de gordura para a mulher que tem SOP. E é por isso que eu contraindico condutas nutricionais de muita restrição em carboidrato, como, por exemplo, dieta cetogênica, dieta da proteína, porque esse aumento do consumo, né, essa diminuição do consumo de carboidrato automaticamente vai resultar em um aumento do consumo de gordura. E esse aumento no consumo de gordura não é interessante para o tratamento da SOP, tá? Pode ser muito interessante, pode ser uma conduta e tanto para quem busca emagrecimento, por exemplo. Mas para o tratamento da SOP com sintomas, não é uma estratégia inteligente, tá bom? Mas sim, pode comer de vez em quando, né? Quem gosta, quem tem o hábito, não precisa se precaver tanto, tá? SOP e dor de cabeça podem ter relação? Sim. Na verdade, o nosso período menstrual já apresenta uma relação muito direta com crises de dor de cabeça e enxaqueca, mas não pela menstruação em si, e sim pelas variações hormonais do período menstrual, em especial a diminuição do estrogênio, né, que acontece durante o período da TPM e durante o fluxo menstrual. Qual que é a grande relação da SOP com isso? Na mulher com síndrome do ovário policístico, muitas vezes a gente tem altos índices de hormônios andrógenos e baixos índices de estrógenos, inclusive o estrogênio.
E aí é por isso que a mulher com SOP pode apresentar crises de enxaqueca e de dor de cabeça mais frequentes, tá? O tratamento ele deve ser feito em conjunto com a nutrição, a ginecologia e, de preferência, um neuro, para investigar realmente quais são as outras possíveis causas ou quais são os outros possíveis motivos, né, que a pessoa pode ter que desenvolver, né, pode acabar tendo aí o desenvolvimento das dores de cabeça frequente. Mas, a princípio, sim, a mulher com SOP apresenta uma maior tendência a ter dor de cabeça, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Gente, lembrando que eu respondo as perguntas das figurinhas, tá? E não o pessoal aqui do chat, porque senão eu não consigo, né, fazer as duas coisas. No desafio, vou ter instrução do que comer para tratar a SOP? No desafio de SOP, com certeza, né? No desafio de endometriose, as pessoas vão ser instruídas quanto aos melhores alimentos para o tratamento da endometriose. Gente, é muito importante falar isso, né? Quando você entra num grupo, seja o grupo de SOP, seja o grupo de endo, ou na época que eu tinha também outras turmas, é óbvio que você vai estar dentro de um grupo, né? E como um todo você vai ser atendida ali com relação às dúvidas, às perguntas que você tem e tudo mais. Só que nos meus grupos, gente, além de você estar num grupo de pessoas que têm a mesma dificuldade que você também vai ter um atendimento, entre aspas, individual. Porque quando a pessoa se inscreve no desafio, ela recebe uma anamnese, que é uma ficha, um questionário com várias perguntas sobre a rotina, sobre os horários, sobre o que ela gosta de comer, as preferências alimentares, se ela é vegetariana, vegana, se ela tem alguma restrição alimentar, é alérgica ou intolerante a alguma coisa. E aí, a sugestão de cardápio, ela não é a mesma para o grupo todo. Cada participante tem uma sugestão de cardápio individual e personalizada, de acordo com as preferências alimentares e também com relação aos horários e o estilo de vida que ela segue. Então é bem importante isso. Todo mundo que faz parte do desafio de SOP de endometriose tem uma sugestão de cardápio personalizada e sim, recebe orientação sobre quais são os melhores e os piores alimentos para aquele tratamento. Tudo de acordo, né, com o nosso código de ética dos nutricionistas e também tudo baseado no nosso manual da população brasileira, né, a instrução alimentar para a população brasileira do Ministério da Saúde, tá bom? Então, sim, recebe instrução. Substituições inteligentes. Como fazer? Pergunta difícil, né? Como que a gente pode fazer uma substituição inteligente? Eu acho que o primeiro passo é você entender sobre os grupos alimentares, né? O que são os carboidratos, quais são as fontes de carboidrato, o que são proteínas, quais são os alimentos que nos trazem maior quantidade de proteína, o que são gorduras, quais são os alimentos que possuem gordura. E aí, dentre esses grupos, saber quais são as melhores e as piores opções para o tratamento da SOP, ou para o tratamento da endometriose, ou para o tratamento do que você queira tratar. Ou para emagrecimento, se o seu objetivo é perder peso, enfim. Então, acho que o primeiro passo é você entender esses grupos alimentares e saber o que constitui cada um desses grupos. E aí, a partir do momento que você tem consciência, que você tem conhecimento sobre isso, fica muito mais fácil de você escolher, né, um bom alimento. Então, por exemplo, dentre os carboidratos, quais são os alimentos que compõem o grupo de carboidratos? Tudo que vem farinha, né? Então, massas, bolos, pães, as frutas, na sua maioria, excluindo abacate e coco, que são frutas bem gordurosas, o restante das frutas são basicamente carboidratos. Os alimentos de panificação, né? Tudo que vai farinha, farinha de trigo ou qualquer outra farinha é fonte de carboidrato. E aí, você sabendo disso e sabendo quais são os melhores alimentos para o tratamento da SOP, você consegue fazer substituições com mais facilidade. Então, por exemplo, como que eu posso substituir o meu pãozinho do café da manhã? Se você sabe, né, quais são os alimentos que substituem o pão e sabem quais são os melhores alimentos pro tratamento da SOP, por exemplo, você vai saber que, de repente, uma receita com uma farinha de amêndoa ou com uma farinha de aveia vai substituir muito bem o seu pãozinho de todo dia, trazendo para você mais nutrientes e uma facilidade maior em tratar a SOP. E isso tudo eu ensino no desafio. Isso tudo as meninas do desafio de 30 dias contra a SOP aprendem, né? Elas têm, inclusive, tabelas que elas podem usar para conseguir fazer substituições e trocas ali na rotina de uma forma mais inteligente, mais eficaz, tá? Pensando, é claro, no tratamento, tá? Mesmo tomando metformina, a minha menstruação não vem. Por quê? Gente, porque a metformina não trata a SOP.
básico, né? Simples assim. Metformina é um medicamento antidiabético destinado às pessoas que têm pré-diabetes ou que são diabéticas, né? Estão ali a um passo do diabetes. E a metformina, ela vai atuar como coadjuvante do tratamento da SOP quando a pessoa tem resistência à insulina e usa o remédio junto de uma dieta para tratamento da resistência à insulina. Então, muitas das minhas seguidoras, né, das pessoas com quem eu falo, recebem indicação do médico de usar a metformina, como se a metformina ou glifage fosse um medicamento para o tratamento da SOP, e não é. Ele vai atuar, na verdade, o efeito colateral do medicamento vai acabar ajudando no tratamento da SOP quando a pessoa tem resistência à insulina e está usando o remédio junto de uma dieta. E aí o que acontece? Ninguém explica isso. A pessoa sai do consultório achando que a metformina vai resolver todos os problemas dela, que ela vai voltar a menstruar, que ela vai poder engravidar, que tudo vai ser resolvido, e nada acontece. Por quê? Ela continua com a rotina dela, ela continua com os hábitos alimentares que ela já tem, ela continua tendo resistência à insulina. Inclusive, nas mulheres com SOP, muitas mulheres não respondem à droga metformina, né? Muitas mulheres usam glifage por meses, 6 meses, 1 ano, e não apresentam resultado algum na curva de glicose de insulina, ou seja, elas continuam resistentes ao hormônio insulina. A insulina continua tendo dificuldade de desempenhar o papel. Quando a pessoa usa glifage e ela volta a menstruar, ela volta a responder, né? O corpo dela volta a manifestar os ciclos menstruais e ela até diminui alguns sintomas como acne, queda de cabelo. O que acontece? A metformina atua diminuindo a resistência à insulina. Se essa resistência à insulina da pessoa não é tão grande, a metformina dá conta. E aí, diminuindo a quantidade de insulina circulante, a gente diminui também a quantidade de testosterona. E aí, quando a testosterona é a culpada pelos sintomas, eles acabam sendo amenizados. Mas assim, gente, é meio que uma agulha no palheiro, entendeu? Porque a maioria das vezes a mulher com SOP não tem sintomas, não deixa de menstruar, não tem formação de cistos só porque a insulina tá alta. Ela tem tudo isso por um conjunto de comportamentos que ela tem no dia a dia, por um conjunto, né, de atitudes ali chamados estilos de vida, que acabam contribuindo para o aumento dos andrógenos de forma geral, não só a testosterona. Então, muitas vezes a metformina ela não é suficiente para que o ciclo menstrual volte a acontecer e para que os sintomas desapareçam, tá? Vale a pena lembrar que a dieta é parte fundamental desse tratamento, independente se você usa remédio ou não. Mesmo que você esteja medicada, fazer uma dieta certinha é fundamental para que você consiga ter resultado no seu tratamento, certo? Pergunta da Gabi. O desafio começa amanhã? Amanhã será o primeiro dia? Sim, Gabi. Hoje à noite eu monto os grupos, coloco todo mundo lá no grupo, passo as regras do grupo e amanhã à noite é disponibilizado o primeiro desafio. Mas a partir de amanhã de manhã já tem interação no grupo, as pessoas vão se apresentar, a gente vai conhecer todo mundo, as pessoas vão me conhecer também. Então ele começa efetivamente amanhã, pela manhã, mas o desafio é só amanhã à noite. Por quê? Muita gente compra no final de semana por boleto. E aí ela só vai pagar o boleto na segunda-feira e só consegue me mandar esse comprovante ao longo da segunda-feira. Então, durante o dia da segunda-feira, muita gente ainda entra no grupo. Pessoas que fizeram a inscrição no fim de semana, que garantiram a vaga, mas que só me mandaram o comprovante na própria segunda. Então, é por isso que às vezes demora um pouquinho para que a turma toda esteja lá no grupo e esteja, né, conseguindo ter acesso a todas as informações. Mas sim, começa amanhã e o primeiro desafio é à noite. Quem se inscrever hoje por cartão de crédito ou cartão de débito, já entra no grupo hoje mesmo. Quem se inscrever por boleto e pagar o boleto pelo banco, pode me mandar o comprovante e aí também entra hoje. Agora, quem for, né, pagar o boleto no banco ou na casa lotérica, precisa ser em horário comercial, aí a indicação é fazer o pagamento do boleto e me enviar o comprovante o quanto antes para não perder muito conhecimento que for passado no grupo amanhã, tá bom? Próxima pergunta. Tô esperando para fazer os exames para depois tomar anticoncepcional. Acha que interfere? Olha, Gabi, se você não usa anticoncepcional por opção, né, você não tá usando anticoncepcional, é melhor você fazer os exames sem ele, porque aí vai ser uma interferência a menos no seu resultado, né? Quando você faz o exame e tá usando anticoncepcional, muitos hormônios são alterados, muita coisa se altera durante, né, nos resultados dos exames por conta do uso do remédio. Se você tem essa opção de fazer antes de começar,
faz antes de começar. Lembrando que o anticoncepcional, gente, ele deve ser usado como método contraceptivo e não como tratamento da SOP, tá? Assim como a metformina, que eu acabei de explicar pra vocês, nenhum remédio, nenhum anticoncepcional atua tratando de fato a síndrome do ovário policístico. Ele atua mascarando os sintomas. Então, se você vai usar o anticoncepcional como método contraceptivo, legal, é a sua escolha e a gente tem que respeitar, eu respeito, eu não tenho nada contra mulheres que usam anticoncepcional. Agora, se você quer usar o anticoncepcional para se livrar dos sintomas da SOP, saiba que você não está se livrando dos sintomas, você está mascarando esse sintoma e quando você parar o anticoncepcional por algum motivo, eles vão voltar e talvez eles voltem muito piores do que eles estão hoje, tá? Então, só pra gente alinhar essa expectativa. E eu tenho feito, gente, como que fala? Um exemplo, né? Uma analogia que as pessoas têm entendido exatamente o que eu quero dizer com isso. É muito importante a gente tratar as nossas causas e não só os nossos sintomas. Então, por exemplo, uma mulher com SOP, ela tem queda de cabelo, ela tem acne, ela tem excesso de pelos, ela tem excesso de gordura no abdômen, mesmo sendo magra. Ela tem cansaço, fadiga, sente muita vontade de comer doce, não tem energia, não tem disposição, ela tem uma série de sintomas. Só que você não pode tratar esses sintomas. Então, por exemplo, eu tenho queda de cabelo, então eu vou cuidar do meu cabelo. Eu tenho acne, então eu vou cuidar da pele. Por quê? Você tá tapando o sol com a peneira, literalmente. É como se você tivesse uma parede com um cano vazando água. E essa infiltração de água tá mofando a sua pintura. Você olha pra parede e vê ali uma mancha de bolor, de mofo. Se você trata só essa mancha, ou seja, se você chama um pintor e pede para ele lixar, amaciar e pintar de novo a parede, o que vai acontecer? Daqui a pouco vai voltar a mancha de mofo e de bolor, porque o motivo pelo qual essa mancha existe é a infiltração. O vazamento, que não foi arrumado. Na SOP é exatamente a mesma coisa. Você tem alterações hormonais, que são lá o teu cano vazando, e você tem os sintomas dessas alterações. Se você se preocupa em cuidar só dos sintomas, ou seja, só pintar a parede, por um momento isso vai atender, né, a sua expectativa, mas vai chegar um momento em que todos os sintomas vão voltar. Seja quando você para o remédio, ou seja quando a sua situação metabólica piora mesmo usando a droga, porque isso acontece. Às vezes a mulher começa a usar a metformina, tem um baita de um resultado, e aí o que acontece? De repente, os sintomas começam a voltar, mesmo ela usando o remédio. Por quê? O cano continua furado, continua tendo infiltração. E aí o sintoma vai voltar mais cedo ou mais tarde. E aí, pior do que isso, né? Se você tem lá um cano vazando, uma baita de uma infiltração na parede, e você começa a fazer camada de tinta sobre camada de tinta, quando você resolver abrir a parede e consertar o cano, gente, o estrago vai estar muito grande. Você vai gastar muito mais para arrumar esse cano depois de meses ele vazando, do que se no começo você tivesse ido lá e resolvido o problema de verdade, tá? Então, essa eu acho que é a melhor analogia que eu posso dar para que vocês entendam o papel dos medicamentos no tratamento da SOP. Assim como o papel dos tratamentos estéticos, né, no tratamento da SOP. Não adianta você gastar rios de dinheiro com cabeleireiro, gastar rios de dinheiro com dermatologista, usar milhares de fórmulas, porque o motivo pelo qual você tem acne ou pela qual o seu cabelo tá caindo são as alterações hormonais. Então a gente tem que ir lá no fundo do problema e resolver ele pela raiz, tá bom? Próxima pergunta, preciso parar o anticoncepcional para entrar no desafio? Não. Gente, eu não sei de onde vocês tiraram essa história, né, essa pergunta, mas eu sei que ontem no meu inbox eu respondi umas 10 pessoas sobre isso e aí depois eu ainda fiz um stories explicando. Não precisa parar de usar o anticoncepcional para fazer parte do desafio. Se a pessoa tem a intenção de parar, poxa, Carol, eu sei que o anticoncepcional tá me fazendo mal, eu já não tô me sentindo bem, eu quero parar com a medicação, tá legal. Você pode começar o desafio usando o remédio, ou seja, começar a tratar as causas dos seus sintomas, as alterações dos seus hormônios, começar a realmente cuidar do seu metabolismo. E aí, quando você parar o anticoncepcional, você não vai ter os sintomas, ou pelo menos vai ter eles de uma forma muito mais branda e muito mais leve. Agora, se você resolve... Oi, Rui, direto do Winners, hein? Manda um beijo pra Isis, Rui. Se você não quer parar o anticoncepcional...
Só que, porque ele é seu método contraceptivo, essa é a tua opinião, né? Você quer, tá tudo bem você usar o método contraceptivo. Mas enquanto você usa o anticoncepcional, nada te impede de você também resolver a tua questão hormonal, também fazer o equilíbrio dos seus hormônios, também cuidar do seu metabolismo. E como que a gente faz isso? Através da nossa alimentação, através do uso de chás, do uso de fitoterápicos, do uso de suplementos, tudo que a gente ensina no desafio de 30 dias contra a SOP e de uma forma ainda mais profunda no programa de combate à SOP, tá? Então, sim, você pode fazer o desafio ou o programa usando o remédio, usando o anticoncepcional. Ele não vai interferir em nada na eficácia do remédio. Pelo contrário, ele vai atuar realmente ali onde teu cano tá furado e tá vazando, enquanto o remédio vai estar ali meio que fazendo as pazes com a sua parte estética, com os seus sintomas e tudo mais, tá bom? Próxima pergunta. Gente, desculpa, mas eu tô gripadona ainda. Preciso fazer exames para entrar no desafio sem convênio? Gente, essa pergunta eu também recebo muito, né? De pessoas que não têm convênio médico, não tem como fazer exames particulares, porque sim, eles são muito caros, mas a pessoa fica ali presa, né? Não sabe como fazer. Gente, o melhor dos mundos, assim, a melhor opção é você fazer o desafio para você fazer o exame para você saber exatamente quais são as alterações que você tem, quais são os hormônios que estão alterados, o que você realmente tem ali para tratar. Agora, se você não tem exame, não tem como fazer, gente, tá tudo bem também. A gente vai tratar as suas queixas e os seus sintomas. Então, pela sintomatologia da pessoa, ou seja, pelo que ela me traz como sintoma e como alteração, eu consigo fazer meio que um diagnóstico do que pode estar errado, do que pode estar em desequilíbrio, do que está elevado, do que está diminuído. Então, eu consigo direcionar o tratamento dessa pessoa de acordo com o que ela me traz como queixa, de acordo com o que ela sente como sintoma. Então, para quem pode fazer exame, eu solicito os exames durante o desafio e durante o programa de combate à SOP, e aí a pessoa, tendo o resultado, me envia e eu dou um feedback para ela, lembrando que nutricionista não faz diagnóstico. Então, mesmo que seja eu a solicitar o exame, é importante ter um médico do lado, é importante ter um endócrino, né, um bom endocrinologista fazendo parte da tua equipe de tratamento, porque é o endócrino que vai te diagnosticar e vai falar para você exatamente o que precisa ser feito do ponto de vista médico para tratar aquelas alterações e aquelas queixas que você tem. Agora, quem me manda o exame, eu faço uma análise, eu dou um feedback para a pessoa do que está acontecendo ali, metabolicamente falando, e ajusto a sugestão de cardápio ou a dieta para quem é meu paciente, de acordo com esses exames, tá? Então, o melhor dos mundos é fazer o exame, é a gente ter exatamente em que ponto a gente precisa atuar, qual é a porção do cano que tá vazando água ali. Mas para quem não tem essa condição também não é motivo para deixar de tratar, não é motivo para abandonar, para fingir que nada tá acontecendo e não começar nenhum tratamento, tá, gente? Começa, porque quanto antes vocês começarem, mais fácil vai ser tratar, menos custo isso vai te dar e muito menos tempo vai demorar para você conseguir ajustar aquele probleminha seu, tá bom? Próxima pergunta. No treino para síndrome do ovário policístico, além da musculação em si, é bom incluir caminhada, corrida ou bicicleta? Paty, com certeza sim, tá? Por quê? A musculação é o melhor exercício para o tratamento da SOP porque ajuda na resistência à insulina, né? Quando a gente faz exercício de força, a gente ajuda o nosso corpo a produzir insulina eficiente, ou seja, uma insulina que desempenha o papel, uma insulina que vai lá e faz o transporte do carboidrato como ela tem que fazer. Agora, quando você tem excesso de peso, sobrepeso, obesidade, a musculação não vai ser suficiente para você conseguir ajustar o teu peso. Então, é importante aliar a musculação a uma atividade aeróbica. E, independente de ter sobrepeso ou não, gente, a atividade aeróbica, como caminhada, corrida, jump, step, dança, zumba, etc., vai atuar melhorando o nosso sistema cardiorrespiratório, ou seja, melhorando a nossa resistência cardíaca. E isso, sem dúvida, é bom para qualquer pessoa, né? Então, sim, o mundo perfeito é aquele que a gente une uma atividade de força, que não precisa ser necessariamente musculação para quem odeia musculação, como a Ju colocou aqui nos comentários, mas uma atividade como pilates, como funcional, como calistenia, uma atividade que lida com força, que trabalha a força muscular, junto com uma atividade que seja prevalentemente
aeróbica, né? Que ajude o corpo a gastar calorias, que ajude o corpo a ajustar o percentual de gordura, que ajude a parte cardiovascular, a resistência cardíaca e respiratória, tá? Então, para quem odeia musculação, gente, existem outras alternativas. É só você tentar buscar dentro aquelas atividades que você gosta, uma que você top seguir com uma frequência certa, tá? Porque também não adianta uma pessoa que odeia musculação cismar que tem que fazer musculação, tem que ir na musculação todo dia, tem que treinar 7 dias na semana, porque isso não vai durar nem 2 semanas, né? Ela vai abandonar muito antes de se tornar um hábito. Então, o melhor a se fazer é começar pela atividade que gosta, pela atividade que você vai ter mais tendência em continuar fazendo depois, tá? Nutri, não tenho vontade de ter relações com meu marido, mas isso é por causa da SOP. Porém, perto do meu ciclo menstrual, X, né? A gente não sabe a continuação porque não aparece aqui. Jaque, a síndrome do ovário policístico, para algumas mulheres, resulta na diminuição da libido. Isso é um dos sintomas que acomete boa parte da população. Inclusive, tem alguns estudos que dizem que mais de 60% das mulheres têm um transtorno, né, comportamental ali chamado de desejo sexual hipoativo, ou seja, baixo desejo sexual, baixa libido, baixa vontade de manter relações sexuais. E isso acontece, gente, não é só pela SOP, é por uma série de motivos, tá? A síndrome do ovário policístico colabora por conta do aumento de alguns hormônios, dentre eles a dihidrotestosterona, que é uma forma inativa do hormônio testosterona que dificulta realmente essa questão da libido, do desejo sexual, da vontade de ter relações. Mas, além da dihidrotestosterona estar alta na maior parte das mulheres com SOP, outras coisas podem interferir na sua libido, como, por exemplo, baixa autoestima. Uma mulher que tem muito sintoma da SOP, que tem muita queda de cabelo, que tem muita acne, que sofre com excesso de peso, ela vai ter autoestima baixa. E essa autoestima vai deixar ela com uma libido menor, tá? Então tem essa questão. Tem a questão do período menstrual, eu até deduzo aqui o que você ia falar, né? Que perto do período menstrual você tem mais desejo. Porque perto do período menstrual a gente tem o aumento dos hormônios femininos, progesterona e estrogênio. E aí o que acontece, eles fazem com que você tenha mais vontade de ter relações. Isso é meio que uma coisa da natureza mesmo, né? Como se a gente fosse feita para procriar. Então, durante o período da menstruação e o período que antecede a menstruação, principalmente durante o período fértil, tá? Trocando em miúdos aqui, entre o 14º e 18º dia do ciclo, a gente tem muito mais desejo, porque isso faz com que a gente tenha um instinto ali, né, e uma questão hormonal envolvida. Mas a minha dica para quem tem essa baixa libido e para quem quer ajustar, melhorar isso, é assistir o vídeo que eu deixei lá no meu YouTube sobre isso. Eu fiz uma live faz tempo já, mas assim, falei 1 hora só sobre baixa libido. Então, pra quem não assistiu, pra quem não me seguia ainda, ou pra quem não viu essa live por algum motivo, ela tá lá no meu canal do YouTube e você pode acessar a qualquer momento. E aí lá eu dou dicas, né, sobre como melhorar essa questão do desejo sexual e também explico todas as razões pelas quais a mulher pode ter baixa libido. Se eu não me engano, foram 6 razões que eu expliquei lá, além da SOP e da baixa autoestima, tá? Então corre lá e assiste, terminando a live aqui hoje. Vamos lá, próxima pergunta. Qual indica começar desafio 30 dias ou programa de combate à SOP? Gente, o desafio de 30 dias não tem nada a ver com o programa de combate à SOP. Muita gente confunde os dois, tá? O desafio de 30 dias são 30 dias no WhatsApp comigo, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas, vou falar sobre todas as suas dificuldades, a gente vai fazer você realmente entender o que é a SOP, como trata, quais são os melhores e os piores alimentos para esse tratamento. Em paralelo a isso, você tem a sua sugestão de cardápio personalizada e individual e alguns materiais que eu distribuo no grupo para ajudar, né, a pessoa a ter esse conhecimento, como e-books, lista de compras, cardápios, receitas e tudo mais. O programa de combate à SOP, eu digo que ele é um segundo passo para o tratamento da SOP. Depois que a pessoa fez os 30 dias contra a SOP, ela já tem um conhecimento superficial sobre muita coisa que envolve a síndrome do ovário policístico, mas no desafio, por serem 30 dias, a gente não se aprofunda em nenhum deles. No programa de combate à SOP, a pessoa vai se aprofundar em cada um desses itens, porque além do grupo do WhatsApp, que são 60 dias, né, aliás, 90 dias, são 3 meses comigo, você ainda tem mais de 12 módulos de aulas gravadas para você assistir sempre que você quiser. Então, quem faz parte do programa de combate à SOP é mais ou menos assim: assiste a aula,
que são aulas de 20, 30 minutos, entre 4 e 5 aulas por semana, né, por módulo. E aí, esse conhecimento das aulas, ele se transforma em desafios diários dentro do grupo do WhatsApp. Então, eu pego tudo que eu ensino, né, nas aulas do programa e transformo em desafios para as pessoas aplicarem na rotina e conseguirem fazer isso se transformar em uma rotina mesmo, se transformar em um hábito. E aí, além disso, no grupo a gente tira as dúvidas, compartilha receitas, mostra a foto do que tá fazendo, né? Tem toda aquela interação que acaba motivando e ajudando também a pessoa a seguir firme. No programa de combate à SOP, ela tem acesso a todas essas aulas que eu falei por 1 ano. Então, durante 1 ano, ela tem acesso a como tirar dúvidas comigo pela plataforma das alunas e pode consultar as aulas quantas vezes ela quiser. A aula tá gravada, então ela assiste de qualquer lugar e quantas vezes ela quiser mesmo, tá? Esse é o diferencial dos 30 dias do programa de combate à SOP. Gabi perguntou, qual que eu indico para começar? Nesse momento, o desafio de 30 dias. Por quê? O programa de combate à SOP acabou de encerrar as inscrições. A turma começou segunda passada. E a próxima turma provavelmente vai ser em agosto só. Então, dá certinho, né? Você começa agora o desafio de 30 dias. Quando você estiver terminando o desafio de 30 dias, vai estar próximo das inscrições do programa de combate à SOP se abrirem. E aí você pode dar continuidade ao seu tratamento através do programa de combate à SOP, tá? Então, nesse momento, o desafio de 30 dias é a melhor opção, porque não tem como se inscrever no programa de combate à SOP e também não tem motivo para você ficar esperando 2 meses, né, para começar o seu tratamento. Você já pode começar amanhã mesmo, certo? Ana Vitória, seja bem-vinda! Gente, vou começar a fazer essas lives só na hora do almoço, porque daí a Ana Vitória começa a aparecer, entendeu? Meu ginecologista indicou o anticoncepcional e eu disse que queria tratar somente com alimentação e exercícios, mas ele não dá pra ver a continuação, mas eu suponho que ele tenha te cortado, né? Que ele tenha falado que o único tratamento da SOP é o anticoncepcional. Gente, entendam uma coisa. Síndrome do ovário policístico é uma doença endocrinológica, é uma alteração dos nossos hormônios. E vai muito além de hormônios ovarianos. Além de alterar hormônios ovarianos, a síndrome do ovário policístico pode se dar por alterações de hormônios da pituitária, que é uma glândula que a gente tem no crânio, por alterações da tireoide, a glândula do pescoço, por alterações de hormônios produzidos pela nossa suprarrenal, glândulas que estão acima do nosso rim. Então, a SOP, gente, é um conjunto de alterações hormonais diversas e o nosso ovário somente sofre as consequências. A mulher com SOP tem cisto no ovário ou tem ovário de padrão micropolicístico por consequência das alterações hormonais, mas o ovário e o nosso aparelho reprodutor feminino não é o culpado por isso, entendem? Então, o melhor médico, daí a gente partindo desse princípio, a gente deduz e a gente entende que o ginecologista não é médico para tratar SOP. Ginecologista é médico para cuidar do nosso aparelho reprodutor feminino e ponto. Ele tem uma leve, né, alguns médicos têm aí uma noção melhor sobre o que é a SOP, o que ela quer dizer e quais são as consequências, mas não é papel do ginecologista te tratar. O papel é do endocrinologista e de preferência o endócrino que entenda de SOP. Porque também não são todos que se aprofundam nessa área de saúde da mulher, tá? Então, o endócrino que realmente entenda a síndrome do ovário policístico vai te dizer que o primeiro passo do tratamento da SOP é a alimentação, é o seu estilo de vida, é a prática de atividades físicas. Ao invés de te passar remédio, vai te passar fitoterápico, vai te passar suplemento, a mesma coisa que uma nutricionista também pode fazer. Com a diferença que o médico, ele consegue te medicar caso seja necessário. E na nutrição, com a Nutri, né, ou comigo, você não consegue essa medicação, porque a gente não pode prescrever medicamentos. Mas o ideal é você consultar um endocrinologista para o tratamento da SOP e não um gineco. Porque o gineco, ele aprende de aparelho reprodutor feminino e que o anticoncepcional resolve o seu mundo. E não é assim que funciona, principalmente quando você tem SOP, tá bom? Vamos lá para a última pergunta de hoje. Quais chás ajudam no excesso de pelos? Gente, tem muito chá e muito fitoterápico que atua melhorando o aspecto dos pelos. Inclusive, eu nem vou responder essa dúvida aqui não, porque eu coloquei um post hoje sobre o assunto. Tá lá um infográfico para as mulheres que sofrem com excesso de pelos, que é chamado também de hirsutismo. Então, para quem não viu, corre lá e assiste não, e vê, porque o infográfico tá lindíssimo, né? E merece uma curtidinha sua, merece um coraçãozinho seu para deixar a Nutri feliz, tá bom? Gente, é isso. Deu pra responder bastante dúvida.
quem não teve a tua pergunta respondida, fica tranquilo. Até o final do dia eu gravo alguns stories aqui para responder também as perguntas que surgiram depois. Eu esqueci de pôr a caixinha ontem, eu acabei pondo ela hoje só de manhã, então nem todo mundo conseguiu ver e colocar a pergunta. Mas as perguntas que surgirem a partir de agora eu consigo responder depois nos stories, tá bom? E para quem não teve a pergunta respondida, tá com alguma dúvida ou mesmo não deu tempo de colocar a pergunta, mas quer falar comigo, gente, meu inbox tá aberto para vocês, mandem uma mensagem lá no meu direct. Eu vou ter o maior prazer do mundo de responder cada uma de vocês, como eu faço sempre. Ontem muita gente veio falando, nossa, Carol, nem acredito que você respondeu a minha pergunta, nem acredito que você veio falar comigo. Gente, eu passo horas do meu dia fazendo isso. Eu adoro responder vocês no inbox e no direct. E é também o meu trabalho. Eu gosto de ajudar, eu gosto de conseguir direcionar vocês para o melhor caminho. Então, se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, corre lá no meu inbox e deixa a sua pergunta lá para mim também. Para quem tá perguntando sobre o grupo de desafio, gente, tanto o grupo de Endo quanto o de SOP começa amanhã. E como que você faz para se inscrever? www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí lá você pode escolher o de endometriose ou o de síndrome do ovário policístico, tá? Escolhendo qualquer um dos dois, você vai ser direcionado para a página, né, do desafio, onde tem os depoimentos de quem já fez e tudo mais. E aí por lá mesmo você faz a sua inscrição, efetuando a compra no site da Hotmart. Hotmart, para quem não é produtor digital, parece um site meio estranho, mas, gente, eles são super confiáveis, pode ficar tranquilo. Eu vendo os meus cursos por eles há anos, comprei muitos cursos por eles também. É uma plataforma extremamente confiável e você pode se inscrever fazendo pagamento por eles sem medo, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Bom domingo aí pra vocês. Eu tô indo pro meu treino e eu espero que todo mundo aqui faça atividade física hoje, hein? Não sei onde você mora, mas em São Paulo tá um dia lindo. Então, pra quem não gosta de academia, é um belo convite pra fazer algo ao ar livre, hein? Mando foto pra vocês no meu treino depois. Beijo!